Nesse vídeo você vai aprender como criar um efeito de texto de fogo realista no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Trabalhar com imagens de fogo ou chamas são relativamente difíceis de renderizar no Photopea, mas nesse vídeo eu vou te ensinar como usar imagens de fogo para compor um determinado texto. Para finalizar esse projeto, vamos criar um fundo escuro para combinar com esse belo efeito de texto, complementando assim essa composição. Mas antes de te ensinar passo a passo como criar esse projeto, eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho com todas as notificações para não perder nenhum vídeo postado. Aproveite e já vai deixando aquele joinha, pois faz toda a diferença para o sucesso do canal. Recados dados, bora pra prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, então vamos começar. O primeiro passo vai ser criar um novo projeto, então vou clicar aqui em novo projeto. Eu vou chamar esse meu projeto de efeito de texto de fogo. O tamanho eu vou colocar aqui 1900 de largura e 1200 de altura. Vou deixar aqui o DPI em 72 pixels mesmo, porque essa arte é para tela, não vai ser para impressão, e vou deixar aqui no fundo branco mesmo, apesar de que eu vou mudar isso posteriormente. Vou clicar no botão criar e aqui está o meu projeto iniciado. Bom, eu vou preencher aqui esse meu fundo que está branco utilizando uma ferramenta gradiente, porque eu quero preencher aqui com duas cores. Então vou clicar aqui na ferramenta de gradiente, vou mudar aqui o tipo de gradiente, ao invés de linear eu vou escolher radial, vou clicar aqui nas cores que está de preto para branco e aqui eu vou definir as duas cores. Então vou dar 2 cliques aqui, vou escolher aqui um tom de marrom, um pouco mais escuro, 2 cliques aqui na segunda cor e aqui eu vou escolher um marrom ainda mais escuro. Então ele vai ter esse degradê aqui. Vou clicar em aceitar e aqui eu vou dar um clique mais ou menos no centro e vou puxar até o final e eu vou ter esse resultado. É interessante que você comece aqui do topo e vá até embaixo, porque se você trouxer somente até aqui, ó, a parte clara que eu quero que fique mais centralizado acaba ficando só no topo. Eu pego mais ou menos aqui, ó, e puxo até finalzinho e eu vou ter exatamente esse efeito aqui, ó. Agora eu vou trazer a primeira imagem aqui desse projeto e eu quero te informar que todos os arquivos que eu vou estar utilizando nesse vídeo, eles serão compartilhados com você. Só que para isso eu vou pedir que você assista o vídeo até o fim, pois em algum momento um link será mostrado na tela informando o local para que você possa baixar esses arquivos. Eles não vão estar na descrição, eles vão aparecer aqui no vídeo. Então eu vou clicar aqui no menu arquivo, abrir e posicionar, e eu vou pegar esse arquivo aqui, vou dar um clique nele, botão abrir, vou segurar a tecla Alt e vou aqui ampliar até preencher aqui todo o documento. Vou confirmar e aqui eu tenho essa folha, né, em cima, mas claro que eu não quero isso aqui, eu quero fazer com que ele possa se mesclar. Na verdade eu quero trazer esses elementos aqui do papel dobrado, então eu vou mudar o modo de mesclagem para sobrepor. E pronto, ó, eu já faço uma fusão aqui, pegando o que tem de melhor das duas camadas. Como eu quero só a parte amassada e também quero a iluminação que eu criei na camada anterior, então eu crio já um aspecto bem interessante. Só que eu quero acrescentar um pouco mais de textura. Então eu vou clicar aqui no botão nova camada, vou mudar o nome aqui, vou chamar de textura. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, posso pegar aqui, ao invés de preenchimento gradiente, a lata de tinta, porque
como eu estou trabalhando com a camada vazia, você não está percebendo que ela está vazia porque eu estou com essas duas camadas ativadas, né? Se eu desativar, você vai ver que ela está 100% vazia. E aí eu posso aqui, ó, dar um clique, eu posso escolher uma cor, puxando aqui um pouquinho para o marrom, aqui um pouquinho mais claro, né? Um pouquinho mais esverdeado, mais amarelado, na verdade. Aqui tá ótimo, vou clicar em aceitar e vou clicar aqui dentro para preencher toda a camada com essa cor. E agora eu vou converter ela num objeto inteligente. Deixa eu ativar aqui as outras camadas, então botão direito, converter em objeto inteligente. E eu estou fazendo isso porque eu vou aplicar um filtro agora, porque caso dê algo errado eu posso consertar rapidamente, né? Eu estou transformando aqui minha camada num objeto inteligente, justamente para ela não ser uma camada destrutiva, né? Eu posso, a qualquer momento, até mesmo se eu salvar o projeto e voltar de novo, eu consigo reverter aqui a questão dos filtros que eu for aplicar a essa camada. Então eu vou clicar aqui em filtro e vou escolher aqui, ó, galeria de filtro. Eu vou descer aqui até chegar no final da lista e aí eu vou pegar aqui, ó, entre essas opções de textura, eu vou pegar essa última aqui, ó, que é chamada de texturizador. Vou dar um clique nela. Você percebe que ela cria uma espécie de textura aqui, a princípio de como se fosse pequenos tijolos. Beleza. Só que eu não quero isso. Aqui nessa caixa de textura eu vou dar um clique e vou escolher Canvas. Eu vou ter uma espécie de ranhura, como se fosse um tecido, né? Como se fosse vários fios entrelaçados. A única coisa que eu vou fazer é que a escala, onde tem aqui escalar, eu vou colocar em 80. Com isso eu deixo um pouquinho mais denso. E vou diminuir aqui o relief, que é na verdade o alívio. Eu vou deixar um pouco mais aliviado. Então vou colocar 4. Como se eu tivesse deixado o tecido um pouco mais tratado, mais leve, né? Vou aceitar. E claro, para poder ele combinar, deixa eu até esconder aqui o filtro, eu vou mudar o modo de mesclagem para sobrepor e dessa forma eu acabo adicionando mais texturas aqui ao meu background, né, ao fundo. As 3 camadas, na verdade, elas estão servindo para deixar um pouco mais de informação aqui no fundo que eu estou criando. Agora eu vou criar uma outra camada que vai servir de dessaturador. Eu quero, na verdade, deixar a cor não tão forte, né, levemente na metade inferior da imagem, essa parte aqui. Isso será importante para que o topo pareça ter mais brilho do que a parte inferior. E é exatamente aqui nessa região que eu pretendo deixar o texto com efeito de fogo. Para isso eu vou criar aqui uma nova camada de ajuste. Então vou dar um clique aqui, ó, e vou escolher preencher com cor sólida. E eu vou escolher uma cor um pouco mais esverdeada. E eu acho que fica legal. Ela é um esverdeado, mas é uma cor mais neutra, né? Então eu vou aceitar. E aqui eu vou definir o modo de mesclagem para cor, onde eu só quero trazer a cor, só que ao mesmo tempo eu mesclo já com as camadas de baixo. E eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Eu não quero isso tão forte. Vou deixar aqui uns 45. Digitar que é mais negócio, né? Mais rápido. Pronto. Então eu deixo, né, um pouco mais desaturado. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que eu falei anteriormente. Eu vou deixar essa parte aqui mais escura e essa parte aqui mais clara. Então, como é que eu faço isso? Eu já tenho aqui uma máscara, porque quando eu crio, né, uma camada de ajuste, todas as camadas de ajuste geralmente vêm já com uma máscara. Então eu vou pegar aqui, ó, vou escolher a minha ferramenta de gradiente e aqui eu vou mudar para essa opção aqui, ó, Black e White. Preto para branco. E o modo eu vou mudar para linear. Claro que a minha máscara precisa estar selecionada. E eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, para cima. E vou soltar. Porque a ideia é imaginar que o fogo está vindo de baixo. Como se aqui fosse a base da fogueira. Mas aqui não vai ter fogueira, mas eu quero dar essa impressão. Então tudo isso aqui é o meu background. Então para ficar melhor, eu vou selecionar tudo. Ó. Vou dar o clique no primeiro, seguro o Shift, clico no último. E aí eu clico no botão nova pasta. Vou dar 2 cliques aqui. Vou chamar de fundo. Dessa forma eu já começo mantendo meu projeto totalmente organizado. Agora eu vou adicionar um texto com uma fonte específica. Caso você não tenha essa fonte, eu vou estar disponibilizando ela. Mas se você não quiser usar essa fonte, pode usar a fonte que você quiser, tá? Eu vou dar um clique aqui na ferramenta de texto e vou usar uma fonte chamada Trajan Pro. Eu vou dar um clique aqui nela. Vou colocar um tamanho, ó, 350, eu quero uma fonte grande. Eu vou pegar uma cor alaranjada. Então vou dar um clique aqui nessa cor e vou puxar aqui a cor para um tom mais alaranjado.
Esse aqui tá legal, vou aceitar. Vou clicar aqui em qualquer lugar e aí eu vou digitar a palavra fogo. Beleza, vou pegar aqui a ferramenta mover, trazer ela mais ou menos aqui, ó. Não quero ela totalmente centralizada não, quero ela um pouco mais na parte superior. Aqui tá legal. Esse texto aqui eu vou trabalhar com várias camadas, então eu já vou mudar aqui o modo de mesclagem para subexposição linear e vou baixar aqui a opacidade para 8%. Na verdade eu vou criar várias camadas de texto, porque eu quero ter camadas que vão servir como sombra, camadas que vão servir como meio tons e camadas que vão servir como brilho, para poder dar um aspecto bem interessante, né, ao texto final. Eu vou aproveitar, já que eu vou utilizar vários textos, já vou colocar esse texto dentro de uma pasta e a partir daí todos os textos que eu for criando vai ficar dentro dessa pasta. Então vou dar um clique aqui, ó, e já vou arrastar esse primeiro texto aqui, fogo, para dentro da pasta. Pra você ter certeza que ficou, ó, é só usar o botãozinho da pasta e aí você vai perceber que a camada está aqui dentro da pasta e vou mudar o nome, vou chamar de textos. Vou duplicar essa camada aqui, então vou dar um clique nela e usar o Ctrl J e vou fazer uma mudança aqui. Eu vou primeiro mudar a cor, então dou 2 cliques, venho aqui, ó, vou escolher um tom mais escuro do laranja, vou aceitar e vou aumentar a opacidade para uns 70%. Então olha só, eu tenho essa camada aqui, essa de baixo, e essa aqui agora, uma camada que eu mudei o percentual aqui da opacidade, ou seja, ficou mais viva, né? Mudei a cor e vou mudar também o modo de mesclagem. Vou colocar aqui sobrepor. E aí eu tenho tonalidades diferentes. Vou pegar essa camada aqui, vou duplicar novamente, Ctrl J, vou novamente mudar a cor. Então vou dar 2 cliques aqui nela, dar um clique aqui, ó, e vou voltar para aquela cor que eu estava usando inicialmente. Vou aceitar e vou mudar aqui o modo de mesclagem de novo para subexposição linear. E aqui eu vou mudar a opacidade para 30%. Olha só, eu tenho 3 camadas fazendo coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo com algumas nuances, algumas diferenças. Só que agora, nessa camada daqui, eu vou acrescentar uma máscara, porque eu quero criar aqui um efeito gradiente, né, para que o texto pareça que está desaparecendo aqui na sua base. Então, com ela selecionada, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar máscara de rasterização. Vou pegar aqui a minha ferramenta gradiente. Aqui eu vou verificar se eu estou com a opção Black White habilitado. Aqui eu vou manter na linear. E aí eu vou puxar mais ou menos ela aqui, ó. Vou dar um clique, segurar. Lembrando que a minha máscara tem que estar selecionada. Então, mais ou menos aqui, ó. Uma puxada até aqui. Pronto, então você observa que essa parte aqui, ó, ela ficou como se estivesse mais opaca, né? Estivesse desaparecendo. É isso que eu quero. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com várias técnicas que eu já utilizei em vários vídeos, principalmente essa questão de máscara, né? Se você quer saber um pouco mais sobre máscara, tem um vídeo aqui que eu explico tudo sobre máscara. É interessante que você assista para poder entender como é que as máscaras funcionam dentro do Photopea. Agora eu vou selecionar aqui essa camada de texto. Podia ser essa, como podia ser essa. Não pode ser essa porque eu já tenho uma máscara aqui, eu não quero utilizá-la, né? Então eu vou pegar qualquer uma dessas duas camadas aqui e vou dar um Ctrl J para duplicar. E essa camada aqui eu vou trazer para baixo, deixar ela como última. Só tomar cuidado, né, para quando arrastar ela não sair da pasta, ó, como aconteceu comigo aqui, ó. Então aí eu trago ela de volta. Então eu vou dar 2 cliques nela. Eu vou até desabilitar aqui, ó, para ficar mais fácil de você enxergar. Vou dar 2 cliques nela, e aí eu seleciono, venho aqui, mudo para cor preta, vou aceitar. A opacidade eu vou aumentar para 100% e o modo de mesclagem eu vou colocar aqui em normal. E agora eu vou aplicar um filtro. Então quando eu vier aqui em filtro, borrão e escolher desfoque gaussiano, olha a mensagem que ele dá aqui, ó. Ele diz que a minha camada de texto ela deve ser rasterizada primeiro. O que significa rasterizar uma camada de texto? Significa que a partir do momento em que ela for rasterizada, eu não consigo mais editar esse texto. O Photopea ele vai entender esse texto agora como imagem. Então eu não tenho mais como alterar o texto. Eu posso sim brincar com alguns outros efeitos, mas alterar o texto eu já não vou conseguir mais. Eu perco o uso das propriedades de texto dentro dessa camada. Eu vou aceitar porque eu quero aplicar o filtro. Você percebe até que o Tzinho desapareceu aqui, ó. E aí eu vou repetir, filtro, borrão, desfoque gaussiano. E aqui, ó,
eu vou estabelecer um raio, que é a quantidade de desfoque que eu quero aplicar. Vou colocar apenas 4 pixels e vou aceitar. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui, ó, em qualquer uma dessas camadas de texto, porque eu quero selecionar apenas as áreas do texto. Então, eu continuo aqui, ó, com a camada, essa última camada fogo aqui selecionada, mas quando eu pressionar o Ctrl, segurar e clicar aqui, ó, eu vou ter a seleção do texto. Então só serviu para pegar a seleção. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero criar apenas um contorno sombreado. Eu não quero usar todo o texto como sombra, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pressionar, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Porque como eu coloquei um desfoque, eu acabo gerando, ó, como se eu estendesse um pouco mais o texto, né? Ele vai ficar com umas bordas aqui quando eu pressionar agora a tecla Delete do meu teclado. Ou seja, eu estou apagando. Só que eu estou apagando a área que está selecionada. Vou dar um Ctrl D para desmarcar a seleção e você observa que a parte interna, ó, eu consegui apagar. Mas eu ganhei aqui, ó, uma área que vai servir de borda. Isso porque eu apliquei aquele filtro, né? O filtro de desfoque. 2 vezes barra de espaço para recuar. E agora nessa camada eu vou adicionar outra máscara. E aí eu vou fazer basicamente o que eu fiz aqui. Ah, Maurício, mas vamos lá. Você poderia aproveitar esse cara daqui aqui? Posso. Então, ao invés de criar como eu fiz, ó, posso dar um Ctrl Z. E aí, claro, é um macete que eu tô te passando. Vou segurar a tecla Alt, vou clicar, segurar e vou arrastar. Quando eu soltar, eu tô aplicando o mesmo gradiente que eu apliquei aqui, ó. Com isso, para aproximar um pouquinho mais, segurar o Shift para desativar a máscara. Olha só o que eu fiz, ó. Eu deixei essa base aqui um pouco mais claro. Eu não já tinha feito aqui em cima isso? Então eu estou fazendo isso também aqui, ó. Estou deixando essa parte inicial mais clara, como se ela estivesse surgindo, né, de baixo para cima, ou como se o fogo, né, estivesse queimando aqui, essa parte de baixo. E aí, ao invés de eu fazer todo aquele processo de novo, eu estou aproveitando a mesma máscara aqui. E aí a minha sombra acaba não ficando tão evidente, é isso que eu quero. Vou duplicar aqui essa última camada. Então, com ela selecionada, Ctrl J, eu vou aproximar um pouco mais aqui e vou clicar aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma ferramenta, que é a ferramenta borrar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou querer um pincel mais ou menos aqui no tamanho 24, tá bom? E dureza 0, tá? A força eu vou manter aqui em 100%. E claro, eu tenho que estar aqui, ó. Não aqui, tá? Tem que estar na camada e não na máscara. E aí eu vou criar pequenos borrados, né? Como se eu estivesse simulando a isca, né, de fogo, algo do gênero. Então, algo bem subjetivo, é você que decide, né? Pode seguir os modelos mais ou menos do que eu fiz, mas pode seguir seu próprio riscado, tá? Então, eu vou clicar, ó, e vou borrando um pouquinho, ó. Pegando essa parte aqui mais escura. E aí eu vou fazendo aqui. E aí fica o seu critério. Vou fazer isso em todas as letras, então vou dar uma acelerada aqui no vídeo. É isso. 2 vezes barra de espaço. E aí se eu desabilitar a camada, né? Dá para ver aqui a mudança. Vou ativar aqui as outras camadas de texto. Eu vou pegar aqui uma camada de texto, pode ser essa, vou duplicar. Então, Ctrl J e vou colocar ela aqui no topo, ó. E vou mudar a cor dela. Então, vou dar 2 cliques, vou vir aqui, dou um clique, vou escolher essa cor um pouco mais intensa, do laranja, vou aceitar, opacidade 100%, e aqui ao invés de sobrepor, subexposição linear. Então, tenho a cor bem forte, né? Vou aplicar aqui um filtro de desfoque gaussiano também. Eu vou dar o clique aqui em filtro, borrão, desfoque gaussiano. Como é um texto, ele vai pedir para eu rasterizar, então vou aceitar, vou repetir de novo. E agora eu vou aplicar aqui 8 pixels de desfoque. Vou deixar ele bem aceso, vou aceitar. E agora eu vou fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui, ó, nessa camada. Só que ao invés de usar essa ferramenta aqui, a de borrar, eu vou usar uma borracha. Então veja quantas técnicas diferentes estou te mostrando, né? Isso é bem interessante porque em outros projetos você pode se aproveitar desse conhecimento para criar algo parecido. Vou aproximar aqui
Vou pegar aqui a borracha. E aí eu vou aumentar bem aqui o tamanho. Deixar o tamanho 94, tá bom. Bem macio, então dureza 0. E aqui eu vou mudar a opacidade. O que eu vou aqui apagar eu não quero tão forte. Então eu vou diminuir a opacidade em 40%. Então a ideia aqui, ó, eu apagar, na verdade eu quero desbotar, né? A parte aqui de baixo, ó, de todas as letras. E também de repente pegar um pouquinho, né? Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir ver melhor. Fazer mais ou menos isso, ó. Uma desbotada de leve. Pronto. E aí eu vou mudar aqui o modo de mesclagem, colocar aqui luz indireta, tá? Vou ter uma cor mais próxima do fogo. E se você quiser, você pode, né, repetir o processo, apagando ainda mais para que a parte de cima fique ainda mais brilhante. Então isso fica a seu critério. Para mim aqui eu estou satisfeito e aí eu posso continuar. Vou pegar aqui outra camada de texto, vou duplicar, Ctrl J, vou colocá-la de novo aqui no topo. Vou mudar aqui para um tom um pouco mais amarelado, então vou dar 2 cliques, vou vir aqui, ó, e vou escolher um tom mais amarelado. Na verdade, um tom mais alaranjado, né? Vou aceitar. E eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou rasterizar esse cara. Então, botão direito, rasterizar. E eu tenho aí o meu texto ainda mais brilhante. Bom, agora eu vou adicionar uma máscara aqui a essa camada. Como eu já tenho uma máscara pronta e vai fazer o mesmo trabalho, então seguro aqui a tecla Alt, arrasto para cá, ó. E aí eu vou duplicar essa camada aqui. Então, Ctrl J. E vou aplicar um desfoque. Eu vou vir aqui, ó, filtro, borrão, desfoque gaussiano. Vai ser um desfoque de 1 pixel apenas. Vou duplicar novamente, Ctrl J. Vou vir aqui novamente em filtro, borrão, desfoque gaussiano. Vou colocar aqui um desfoque de 2 pixels. Vou duplicar de novo essa camada e vou aplicar outro filtro de desfoque, dessa vez de 4 pixels de raio, né? Então eu intensifico. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu apliquei os brilhos, deixa eu desabilitar aqui, ó. Você vai perceber que um pouco desse brilho, vamos imaginar que todas essas camadas aqui são de brilho. Posso até depois colocar numa pastinha para deixar organizado. Elas criaram aqui uma áurea, né, ao redor. Então fica cada vez mais intenso. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou segurar a tecla Ctrl, eu vou clicar aqui no primeiro, ele vai pegar aqui a seleção. Com o Ctrl ainda pressionado, eu vou clicar aqui, aqui e aqui. Essas 4, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a seleção porque eu quero apagar essa áurea que ficou, né? Essa parte um pouco mais clara que tá aqui nas bordas. Então eu vou fazer, ó, Ctrl Shift I, eu inverto a seleção. Então, obviamente, agora ele tá pegando tudo que está fora do texto e vou deletar. Pronto. Eu apago essa áurea. Ctrl D para desmarcar a seleção. E aí eu dou uma amenizada nesse brilho, né? Então eu vou pegar aqui essas camadas aqui, ó. As 4. Vou duplicar. Ctrl J. E vou mesclar. Eu quero transformá-las em uma única camada. Então, botão direito em qualquer uma delas. Mesclar. Vou pegar até tudo aqui, ó. Já está começando a virar uma bagunça, né? Eu venho falando muito sobre isso. Tá? Então eu vou dar um... clicar aqui na pastinha, vou chamar aqui tudo de brilho. Essas duas aqui, vou desabilitar. As duas aqui seria sombra. E essas 3 aqui, vou colocar como meio tom, né? Meios tons. Pronto. Aí fica melhor organizado aqui nos meus textos. Voltar aqui para o brilho e essa camada, ela é uma mesclagem de todas essas daqui. Tá? Eu vou então voltar aqui para a ferramenta borrar, aproximar aqui um pouquinho, ó. Eu vou borrar um pouquinho, né? Como eu fiz aqui com as sombras. E aí, mais uma vez, é algo subjetivo. Você faz do jeito que você achar melhor. Vou manter aqui a força em 100% e vou mandar brasa aqui, ó. Ficou legal aqui. Ctrl Z para desfazer. Tá legal. Bom, agora eu vou adicionar aqui um subtítulo, né, para esse projeto, somente para dar um toque especial. Vou usar uma frase que eu achei interessante. Então eu vou clicar aqui na pastinha textos. Vou clicar novamente na ferramenta de textos. Vou dar um clique em qualquer lugar aqui. Vou manter o Trajan Pro. Só que eu vou mudar o tamanho para 25
ele vai ficar meio como subtítulo, tá? E a cor, eu vou escolher aqui um tom mais intermediário, né, do laranja. Vou aceitar. E eu já tenho o texto pronto aqui, eu vou só colar esse aqui um pouquinho e vou trazer ele para aqui, ó. Fica legal. Só que aí eu vou mudar aqui, ó, o modo de mesclagem para sobrepor com 50% de opacidade. Então isso aqui vai servir como a minha sombra desse texto. Vou duplicar a camada com Ctrl J e aí eu vou mudar o modo de mesclagem para a tela. Legal. Descer um pouquinho mais aqui, fica melhor. Agora eu vou adicionar as chamas, né, reais, os arquivos de fogo que eu quero trabalhar aqui para complementar, né, a composição. Então eu vou ter que abrir cada imagem como um documento à parte do Photopea para poder trabalhar de forma adequada com essas imagens. Então eu vou vir aqui, ó, em arquivo, abrir. Eu tenho aqui essas 3 imagens, então vou selecionar as 3. Vou clicar em abrir, então cada uma delas, ó, chama 1, chama 2, chama 3. Elas estão cada uma em sua própria aba, né, como um documento separado. E agora eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero trazer só a imagem do fogo. Então eu vou precisar trabalhar com canais, porque eu preciso trabalhar só, pelo menos pegar o máximo que eu puder de informação das chamas. E eu tenho um fundo preto aqui. Se eu tentar tratar esse fundo, eu vou acabar pegando muita informação aqui, ó, que tem, né, de preto. Então, uma técnica bem legal de poder extrair sem destruir a informação, ou pelo menos minimizar o máximo que eu puder, é fazendo o seguinte, ó, vou clicar aqui na aba canais e vou desmarcar tudo. Eu preciso encontrar um canal que dê o maior contraste para as imagens. Então, como se trata de fogo, o canal vermelho é o que mais vai coletar informações desse tipo, né, de coloração. Então, vou clicar aqui em vermelho, você vai ver, ó, que tudo fica branco, mas ele pegou muita informação, que é o que eu quero. Se eu pegar essa aqui, por exemplo, do verde, olha só, ele já não pegou tanta informação. Se for o azul, ó, quase nada, né? Então, aqui no vermelho, ó, vou desmarcar aqui o azul, eu peguei quase a chama na sua totalidade. Então, eu vou fazer isso. Aí eu vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui dentro, porque ele vai selecionar. Ele vai tentar pegar aqui todos os pixels, ó, e dá para pegar. E agora eu vou voltar aqui com o canal RGB. E aí eu posso vir aqui em editar, copiar. Venho para cá, ó, na aba camadas. Vou até clicar aqui na pastinha de textos, né? E vou dar um Ctrl V para colar. Eu tenho o fogo aqui, ó. Vou colocar ele para cima. Vou chamar aqui de fogo 01. E vou repetir esse mesmo processo para as outras 2 camadas. Eu posso vir aqui já fechar. E aqui eu faço a mesma coisa. Canais, desmarco tudo, marco o vermelho. Dou um clique aqui com o Ctrl pressionado. Ativo o RGB, editar, copiar. Ou poderia ser o Ctrl C. Venho aqui, né, para o meu projeto. Em camadas. Ctrl V. Já tenho o segundo. Vou chamar de fogo 02. Posso fechar. E vou repetir o mesmo processo para cá, né? Pronto. E aqui, fogo 03. Beleza? Eu costumo fazer o seguinte. Vou selecionar aqui os 3, vou colocar dentro de uma pastinha que eu vou chamar de chamas, tá? E vou selecionar essas 3 aqui, ó, e vou dar um Ctrl J para duplicar. E essas aqui, ó, vou selecionar e vou colocar dentro de uma pastinha chamada originais. E caso aconteça algum problema aqui, vou até desabilitar para que elas não fiquem sendo mostradas. Se acontecer algum problema aqui, eu tenho elas aqui intactas, tá bom? Aqui no fogo 1, ó, fogo 2 e fogo 3. Observe que eu escolhi 3 chamas diferentes, né? Não são muito parecidas, mas elas podem se complementar para o que eu vou fazer. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desabilitar aqui, ó. Vou trabalhar só com essa primeira. Trazer ele um pouquinho para cá. Vou dar aqui um Ctrl Alt T para poder selecioná-la. Eu vou diminuir aqui, ó, o tamanho. E aqui eu posso brincar com rotação, ó. E aqui eu quero mais ou menos encaixar. Aproximar um pouquinho mais. Encaixar ele aqui na letra. E aí você pode brincar de rotacionar. A forma como você quiser mostrar. Eu quero preencher aqui metade das letras exatamente com essas chamas, né? Com esses fogos. Eu vou confirmar. Habilito aqui um outro. Bote Ctrl T.
diminuir, posso girar, posicionar, fazer só voltar para cá, ó. E aí você vai brincando. Não necessariamente você precisa usar as três, você pode usar uma só em determinada letra, você é quem decide, né, ver como é que fica melhor a sua utilização, tá? Okay. Eu posso pegar, por exemplo, essa daqui, ó, dar aqui um Ctrl J para duplicá-la novamente, e aí eu posso diminuir ela ainda mais, trabalhar ela como complemento de alguma coisa. Trazer para aqui ou trazer para aqui. Posso brincar do jeito que eu quiser. Vou copiar aqui as quatro, duplicar novamente, ó, Ctrl J. E aí eu vou pegar essas aqui, ó, para eu não me perder, e eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamar de F. Porque eu já sei que todas essas chamas estão organizadas aqui na letra F. Ó. Eu tô com essas aqui habilitadas, né? Ó. Tá? Essas aqui eu vou fazer com a O, a próxima com a G e a próxima com o O de novo, ok? Então agora eu vou brincar aqui. Então você já entendeu o processo, vou só agilizar aqui para não demorar tanto, tá? E aqui, ó, como eu tenho um O pronto já, eu posso simplesmente duplicar, Ctrl J, colocar ele aqui para cima, ó, e aí eu puxo ele para cá, fazendo algumas alterações, ó. Posso de repente Alt Ctrl T, vou clicar com o botão direito aqui, espelhar horizontalmente. Aqui eu encaixo praticamente a mesma coisa, só que com um posicionamento diferente. E aí, claro, posso brincar, né? Acrescentar mais alguma coisa, pegar aqui, por exemplo, o J. Posso colocar mais alguns detalhes. E agora com a pasta chamas aqui selecionada, eu posso mudar o modo de mesclagem da tela. Eu deixo ainda mais intenso aqui, né? Mais parecido com a cor do texto. E aí as áreas pretas, né, desaparecem e o fogo fica mais transparente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas essas camadas aqui de fogo, né? De espaço para recuar, vou dar um Ctrl J para duplicar e aqui, ó, com o botão direito eu vou escolher a opção mesclar. Vou ter uma cópia, só que dessa vez tudo numa única camada, e eu vou aplicar um filtro aqui, ó, filtro, borrão, desfoque gaussiano, e dessa vez eu vou escolher aqui, ó, 3 pixels apenas e vou aceitar. Aqui um pouquinho mais, você percebe que eu dei um pouco mais de brilho aqui a esse fogo. Aqui está muito forte, vou deixar aqui em 50% de opacidade, fica legal. Ocultar aqui tudo e para fechar eu vou adicionar aqui um último detalhe. Então vou clicar aqui em camada de ajuste do tipo, vou preencher com gradiente e aí eu vou mudar aqui primeiro para radial, vou marcar aqui a caixa oposto, vou deixar essa opção aqui mesmo, preto para branco, vou esconder e aqui eu vou mudar para sobrepor com opacidade de 50%. Então eu concentro mais aqui, ó. Eu crio um efeito de vinhete, né? Ou vinheta. E eu concentro um pouco mais o foco, né, no texto dessa minha composição. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como criar um efeito de texto de fogo no Photopea. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E se tiver uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, escreve logo abaixo no vídeo. Eu terei o maior prazer de ler e de te responder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.